A verdade não está naquilo que é dito, está naquilo que não é dito. Ou seja, ao não nos rotular de uma forma pejorativa, ao não falar sobre as nossas experiências políticas como algo negativo, essa é a novidade que essa matéria entrega. Né? A guerra aberta do MBL com o bolsonarismo explicitou a existência de dois polos na direita. O dos mais velhos, de cultura provinciana, moralmente conservadores e com o pé no centrão, e o de jovens cosmopolitas de mentalidade empreendedora, alguns fascinados por IA e psicodélicos e com a ambição libertária do Vale do Silício de reinventar o mundo. Eu vou dizer uma coisa, eu sei aqui, isso aqui, até mesmo o Renan pode observar dessa forma, mas eu acho que o Renan observa erroneamente dessa forma, tá? Talvez o próprio Renan observe desse modo, mas eu acho que o Renan está enviesado por, enfim, algumas amostras. Os nossos jovens, eles não são cosmopolitas. Os jovens que estão na nossa base, eles não são cosmopolitas. Pelo contrário, o que eles querem é romper com esse cosmopolitismo. Boa parte dos nossos jovens tem como grande desejo ter uma comunidade para chamar de sua. Ter uma cidade. Ter um local para poder criar uma família. Né? São anti-São Paulo, nesse sentido. O recém-criado Partido Missão pode ser descrito como um PT da direita pela militância aguerrida dos primeiros anos, intransigente para expor a corrupção da velha política, inclusive no próprio campo ideológico. Do ponto de vista da comunicação, o PT está para o cinema como a missão está para a internet. A figura do marqueteiro regendo seu exército dá lugar à mentalidade faça você mesmo de programadores e influenciadores em um ambiente que ainda é muito masculino. Assim como o PT em relação a Cuba e Venezuela, a missão flerta com o autoritarismo versão 2.0 de El Salvador. Ideologicamente, seu caldo cultural tem como base o ethos imigrante da vitória pelo trabalho, temperado por social-democracia, bop e mundo geek. Vejo com curiosidade como o movimento atrai adolescentes para debater o Brasil, é pedra no sapato do Centrão e denuncia corajosamente ministros do STF. Renan e outros como Kim Kataguiri, pré-candidato a governador de São Paulo, são nerds da política. Seu partido, percebido como ingênuo e sem experiência, é uma startup compacta, agressiva e ágil. Exalam autoconfiança. Um de seus superpoderes é atuar fora do campo de visão. Essa foi a boa matéria, honesta matéria, apesar de eu enxergar alguns erros, né? Normal, algumas distorções de percepção, não distorções de maldade, coisa do tipo, mas de percepção. Boa matéria do Juliano Speyer, que, repito, elogiaram muito o livro dele, Crentes. Falaram que realmente é muito bom. Não li, mas elogiaram. Né? E se elogiaram, é porque deve ter algum motivo para isso. Boa matéria. Olha só, uma matéria mínima, honesta e que não... Tem algumas coisas interessantes nessa matéria. Repito, essa matéria ela é interessante não pelo que está dito, mas por aquilo que não está dito. Essa matéria ela se torna mais interessante por aquilo que está oculto. Não por aquilo que está anunciado. Né? Eu sinceramente vejo essa matéria da Folha como uma das grandes matérias feitas esse ano sobre a missão. E olha que ela não tem nada de especial. Nada de especial. É uma matéria que, por si só, ela é insossa. A matéria, por si só, você vai ler a matéria, ela é insossa. Não tem nada de especial aqui. Né? Mas ela apresenta a missão de forma honesta a um público que talvez não nos conheça. Né? Ou que por vezes nos conhece,
mas tem uma visão tanto quanto enviesada e preconceituosa em relação à missão. E eles aqui apresentam de forma honesta e a pessoa vai ter uma leitura diferente da habitual. Falo isso porque, por exemplo, na matéria que fui citado, uma matéria da Folha, que eu fui citado, de uma jornalista que já me esqueci o nome, né? Aquela matéria é muito desonesta, com diversos conceitos hipercarregados. Por exemplo, ultradireita. Ultradireita, por si só, é um conceito hipercarregado ideologicamente. Então você deveria fazer, e politicamente falando, é um termo que está carregado. O que eu acho que ela deveria fazer, né, é pelo menos explicar o que seria a ultradireita e por que nós somos representantes dessa ultradireita. Isso é oculto também naquela matéria. Não há nenhuma explicação sobre a nossa adjetivação, ou seja, somos adjetivados sem sequer saber por que estamos sendo adjetivados daquele modo. Então, essa matéria, ela é boa não por aquilo que está dito. Porque, repito, o que está dito na matéria não tem nada demais, é insosso, é uma matéria comum. Né? E é por ser insossa, comum, sem os adjetivos a cada parágrafo, é que ela se torna uma boa matéria. Então, o Juliano Speyer, parabéns, boa matéria do Juliano Speyer, assim, fina. Segundo o Renan Santos, parece que vai ser uma série de reportagens, uma série de matérias, assim, sobre a missão. Foram 4 horas e meia de conversa que teve com a Folha, e eu acho que essas 4 horas e meia vão ser porcionadas em diversas matérias. Né? Então, há algo interessante aí. A imprensa enxergou na missão um caminho interessante, inclusive para ganhar visualizações, para ganhar espaço. Né? Bom, eu não toco no microfone, eu toquei no microfone, desculpa. Volta agora, mais uma coisa aqui que eu falando sobre. Ontem eu falei com vocês sobre alguns trackings que estão dando, o Renan rondando a casa dos 2 dígitos. Novos trackings estão chegando através. E olha só, para tracking chegar, né, para chegar o tracking, para chegar a essas informações, é porque quem paga isso está tão impressionado que já está vindo assim. Olha só, a gente aqui está pagando caro no tracking, vocês estão batendo forte. Gente de partido grande que paga tracking, vindo atrás e falando bem assim, mas vocês realmente não vão fechar com ninguém, vocês vão ficar isolados, dá para aceitar e negociar. Né? Então, está ocorrendo isso e chegaram novos trackings e sim, nesses trackings novos, Renan Santos rondando a casa dos 2 dígitos novamente. Se fosse apenas um instituto, diríamos, bom, pode ser o viés desse instituto. Existe talvez um viés de amostragem, né, que poderia justificar por que um determinado instituto demonstra determinado valor. Mas quando são 4, 5 institutos diferentes, contratados por grupos diferentes, grupos econômicos, grupos políticos, dão resultados semelhantes, existe alguma coisa aí. Né? E é por isso que eu vou dizer para vocês, está fixado o LivePix, viu gente? LivePix está fixado, mensagem fixada aqui.
Tá fixada a mensagem. E é por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. De acordo com o que nós temos hoje, não dá mais para acreditar em instituto que coloca a Renan Santos com 2, 3%. For sério. Qualquer instituto que demonstre Renan Santos com menos de 7% tá mentindo. E eu posso falar isso aqui sem medo. Tô falando sério com vocês. Qualquer instituto que demonstre Renan Santos com menos de 7% está mentindo. Está falsificando os dados. E ponto final. Vários institutos, repito, vários institutos diferentes. E aí é que eu vou falar uma coisa para vocês. No caso colombiano, nós tivemos... Pô, eu tô batendo na mesa, não é no microfone, caramba. Ok, vou parar de bater na mesa aqui. Na Colômbia, os trackings da Atlas, por exemplo, chegou a resultado ainda melhor do que a sua pesquisa. Né? O que eu posso falar para vocês é que diversos institutos no Brasil, e aqui estou falando de institutos que são institutos que eu gosto, institutos que eu não gosto, institutos que eu confio, institutos que eu não confio, tá? Institutos diferentes. 5 a 6 institutos, repito, 5 a 6 institutos diferentes estão colocando o Renan Santos no mesmo patamar nos trackings. São amostragens diferentes, são métodos diferentes. Procuramos saber mais sobre o método, de como é um, como é outro, tal. A gente procura saber. E estamos falando sobre Renan Santos bater aí 2 dígitos, ou rondar os 2 dígitos, em 5 a 6 institutos diferentes. Obviamente, estamos falando de trackings, não estamos falando de pesquisa, então não, por isso mesmo não estou citando exatamente nem seus números, nem os institutos de pesquisa, né? Estamos falando sobre, enfim, algo que não está registrado, mas que apesar de não estar registrado, temos que lembrar, pagam caro por isso por alguma razão. Existe uma razão para pagarem caro pelos trackings, é porque eles confiam nesses trackings. Né? Então, é bom que entendamos do porquê que hoje há um desespero dos adversários. Uma coisa que eu vou pedir para vocês: mandem superchat e live pix. Mandem superchat e live pix. Temos metas a bater. A audiência tá boa. Segunda-feira a audiência tá boa. Mas precisamos bater metas. Para bater metas, preciso que vocês mandem superchat e live pix. Temos que bater pelo menos R$250 no superchat e 250 no live pix. Então, por favor, mandem live pix e superchat para conseguirmos bater as metas do dia. Né? Vocês ficam me pedindo certos sacrifícios, mas vocês também não ajudam nesses sacrifícios. Vamos ajudar. Voltando. E se vocês quiserem saber o nível do desespero, por que está tendo esse desespero? Bom, nós não temos dinheiro para contratar trackings. Não temos dinheiro, é muito caro. Nem sei o preço. Sei que é caro. Eu sei que eu estou ficando impressionado com o preço das coisas que nós não podemos pagar. Recentemente foram falar assim: pô, a gente não tem como pagar uma assessoria de imprensa de pica e tal. Quanto? Quando falaram, eu falei: não, realmente não tem.
Porque o lado de lá, o Flávio Bolsonaro, essa galera paga. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Flávio Bolsonaro paga pelo menos uns 10 milhões para assessoria de imprensa. Tô falando sério. No mínimo, ele tá pagando uns 10 milhões para assessoria de imprensa. Tudo que você puder pensar é na casa dos milhões e milhões. E enquanto a campanha do Renan funciona à base de uma coxinha, uma Coca-Cola e um brigadeiro. É isso. A disparidade econômica é muito grande, cara. Uma vez a gente estava conversando, assim, no grupo de campanha, e aí falaram, não, é muito caro, não, as coisas lá são muito caras. E aí o pessoal tava falando, tipo assim, gente, a gente não vai, se a gente quiser disputar com as mesmas coisas, a gente não vai, porque, agora sim eu bati aqui, desculpa, agora eu bati aqui. Não vamos conseguir, porque é muito caro, né? Aí eu falei, tá, mas é quanto? 1 milhão? Pô, o pessoal deu risada na minha cara, velho. O pessoal falou, pô, 1 milhão, cara? Você acha que é 1 milhão? Uma coisa de 10, 12 milhões. Eu falei, caralho. 1 milhão eu já tava achando caro. 10 milhões, 12 milhões. É muito dinheiro. Né? E é por isso que o Renan se sacrifica continuando fazendo live. É por isso que é tão importante que todos nós temos que chegar lá no Instagram de Renan Santos e dar RT nas coisas de Renan Santos. Tem que mandar nos grupos as lives. Né? Tem que mandar nos grupos. Tem que encaminhar, tem que fazer muita coisa. Pegar vídeo dele. Assim, a disparidade econômica é muito grande. Olhem só o valor que o PL vai ter para eleições esse ano. O PL vai ter, de forma legal, de dinheiro limpo, cerca de quase R$ 1 bilhão. É isso que o PL vai ter este ano para a campanha desse ano. Eles vão dispor de quase R$ 1 bilhão. Vão ser 880 milhões, 881, alguma coisa assim, do fundo eleitoral, fora o caixa que ele já tem, né? Porque é um partido que tem muito caixa. Então a gente está falando de 881 bi, fora o caixa do partido, fora a doação. Assim, a gente está falando algo que vai rondar 1 bilhão limpo. Não estou falando do dinheiro do Vorcaro. Porque, vamos ser sinceros aqui, não foi pra filme porra nenhuma. A gente sabe. Aquele dinheiro não foi pra filme. Aquele dinheiro vira caixa 2 para a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Então, de dinheiro limpo, eles vão ter algo rondando R$ 1 bilhão. Adiciona o dinheiro sujo, a disparidade é muito grande. Então, assim, só de fundo eleitoral eles vão ter 881 milhões de reais. Só de fundo eleitoral. 881 milhões de reais. Aí, você olha, o Renan tem agora 960 mil em uma vaquinha. Tem 960 mil em uma vaquinha. Tem que vender valete. Né? Tem que vender Academia MBL. Né? Assim, a disparidade econômica é muito grande. Nós estamos em uma guerra assimétrica. Tá? Sabíamos disso, também não é para fazer aqui chorinho e tal. Não,
sabíamos disso, mas é importante explicar a vocês como é a dinâmica da coisa. Uma coisa muito diferente, assim. Mas voltando, né? Esses caras têm dinheiro para pagar. Esses caras têm dinheiro para pagar. E eles pagam, eles pagam. Por exemplo, eu sei que eu fiquei sabendo aí, tem um instituto, que eu não vou falar nomes aqui, né? Mas é o Guarumo brasileiro, que tem o seu dono sendo o Victor Munhoz das Alterosas. Né? O teu instituto brasileiro, que se você paga 400 mil reais por mês, ele vai sair que nem um idiota por aí, defendendo sua candidatura, por pior que ela seja. Né? E vai fazer pesquisas que descredibilizam os seus adversários. 400 mil. Vale a pena? Eu acho que não vale. Eu acho que não vale. Né? Mas não vale na nossa condição, porque na nossa condição nós estamos conseguindo disputar e fazer isso aqui, ó. Ó. No braço, tá? No braço. Mas eu sei que tem gente que tá pagando. Eu sei que tem candidato que tá pagando. Tem candidato que tá comendo poeira agora do Renan. E tem outro que tá em segundo lugar que paga. Tá? E aí quando você olha, você fala assim, opa, peraí. O cara tá. O cara tá crescendo mesmo sem pagar. Uma hora, esse instituto de pesquisa vai ter que começar a ajustar. Né? Porque é incrível, tem instituto de pesquisa que o Renan não passa dos 3%. 1, 2, 3% é o teto. Mas no tracking, olha que coisa incrível, né? No tracking, o Renan bate 6, 7, 8%. Na pesquisa, bate 2, 3%. Alguém consegue me explicar essa disparidade? Claro, vai dizer, mas é porque na pesquisa utiliza um universo maior, é diferente, né? Ok. Mas então você está me dizendo que seu tracking ele é ineficaz? Ele não consegue captar verdadeiramente as tendências? É isso que você está falando? Porque se você estiver falando isso, não tem motivo nenhum para alguém pagar pelo seu tracking. Né? Porque existem institutos que estão dando essa disparidade, tá? Estão dando essa disparidade. Na pesquisa 2%, 3%, no tracking 6, 7%. No tracking o dobro, mais do que o dobro do que sai na pesquisa. Tem alguma coisa aí estranha. Né? Tem alguma coisa aí que não está bem explicada. Alguém consegue explicar isto? É difícil alguém explicar essa disparidade. Mas, voltando, né? Existem pessoas que estão pagando. Existem pessoas que estão pagando esse dinheiro e têm acesso. E aí eu tô falando de gente como Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, ele paga pesquisas, ele paga trackings, ele paga institutos de pesquisa para rodar trackings. E eles recebem diariamente atualizações. Porque eles têm dinheiro, eles têm quase 1 bilhão para poder gastar. Então, assim, eles podem fazer tudo. Né? É isso. E ele tem acesso a esses números. Então, ele olha, ele vai conversar com alguém do banco e o banco vai chegar para ele e vai falar bem assim, brother, o cara tá batendo 10% aqui no meu, velho. Você tá beirando os 30%, você tá beirando os 40%. Agora você está mais próximo dos 30 do que dos 40. Você está ficando menos competitivo enquanto tem um tubarão avançando em sua direção aqui. Isso chega para ele. Né? E chega dessa forma.
Então, ele olha para isso e ele fica desesperado, e o desespero dele conseguiu achar algum abrigo, conseguiu achar algum conforto. Onde? Em Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques, ministro do STF e do TSE, ele foi lá e concedeu um favor ao Flávio Bolsonaro ao suspender a pesquisa Atlas, que demonstrava ele em queda livre, que foi corroborado por outras pesquisas. Existe um problema, acho, na decisão. Existem vários problemas na decisão do Cássio Nunes Marques. O problema número 1. Senhor Cássio Nunes Marques tem capacidade para avaliar problemas metodológicos? Não, não tem. Tá? Mas ele fazendo sua avaliação, ainda que uma avaliação problemática, mas ele fazendo essa avaliação, ele chega a uma conclusão que não, esse resultado foi enviesado. Mas esse resultado foi corroborado por outros institutos de pesquisa. Lembremos, semana passada, Paulo Figueiredo estava utilizando o tracking da Atlas para demonstrar a recuperação de Flávio Bolsonaro. Alguém que paga o tracking da Atlas passou informações internas dos números para a campanha, e ele foi lá e teve acesso a esses números e falou: olha, pelo que eu sei, eles estão crescendo. Né? E aí, meus amigos, é que nós chegamos agora em um ponto. Eles conseguiram ir para o TSE e obtiveram sucesso no TSE. O que demonstra, e aqui é importante que tenhamos noção disso, uma reversão do quadro de 2022. Em 2022, o TSE funcionou em favor de Lula e contra a campanha de Jair Messias Bolsonaro. Né? Esse ano há uma diferença gigantesca sobre o que acontecia e o que acontece agora. Entre essas razões, há o fechamento da USAID, né? Que fecha no governo Trump, e você vê os primeiros resultados ocorrendo agora. Você vê uma diferença substancial de comportamento das democracias e das instituições de Estado. Uma outra razão para isso é que Flávio Bolsonaro está cumprindo o papel que era para ter sido de Tarcísio. Tarcísio Gomes de Freitas era para ser o candidato do sistema político para essa reconciliação. Ele não conseguiu ter apoio na sua própria base e, por isso, quem assume essa função agora se chama Flávio Bolsonaro. Flávio Nantes Bolsonaro, não é isso o nome dele? Flávio Nantes Bolsonaro assume essa função de ser o conciliador da República, dessa República moribunda, velha, vagabunda, que está caindo de podre. E ele é o candidato do sistema, porque ele é o candidato da reconciliação nacional. E aqui é uma coisa interessante. O Lula, nesse momento, ele é um candidato mais perigoso para o sistema do que o Flávio. Hoje ele é um candidato mais perigoso para o sistema. Repito, Lula é um candidato mais perigoso para o regime político brasileiro, porque ele quer fazer agora um segundo governo com menos dependência aos players que se juntaram ao seu redor.
do que o Flávio, porque o Flávio depende desses players. Essa é uma diferença substancial. Substancial. É por isso que o TSE agora se move em favor de Flávio. É um quadro completamente revertido do que aconteceu em 2022. Em 2022, o TSE atuou contra Flávio Bolsonaro, contra Jair Messias Bolsonaro, atuou minando a candidatura de Jair Bolsonaro, pedindo coisas que estavam dentro da lei, coisas que estavam cobertas pela lei. Quer saber um exemplo claro disto? A associação entre Lula e Maduro. O TSE da época proibiu fazer a associação entre Lula e Nicolás Maduro, acusando de fake news. Como assim fake news? Caberia perguntar o seguinte: você já chegou a perguntar para o Lula o que ele acha do Nicolás Maduro e do regime cubano, ou e do regime venezuelano? Né? Você já chegou a perguntar? Porque se você perguntar, dificilmente você sairá com a hipótese de que é fake news a associação de um com o outro. Mas isso aconteceu em 2022 e não acontecerá agora, porque agora você tem o regime político, especialmente o judiciário, olhando para Flávio como candidato da conciliação nacional, enquanto vê Lula à esquerda criando algum perigo, criando alguma rusga, algum ruído, e olha para Renan Santos com medo. Para Renan Santos olha com medo, olha com certo, buscando até mesmo manter uma certa distância profilática. Tá? Então existe essa configuração de agentes no campo político que faz com que cria para o Flávio a condição de ser esse agente por excelência do regime político. Acontece que, como todo agente todo agente político de um regime que não é parte do regime em si, e ele não é uma parte fundamental, o Flávio Bolsonaro não é um dos seus principais agentes, não nada disso, ele só é um agente instrumental, né? Sendo esse agente instrumental, o Flávio falhando em sua intenção, e falhará, ele tem um intento e falhará nesse intento, o Flávio ele será descartado como todos os agentes instrumentais o são. Todo agente instrumental que obtém ou um sucesso parcial ou um falhanço total é descartado sumariamente e passa a ser perseguido. Né? Me parece que será esse o futuro da família Bolsonaro.